Não são apenas os brasileiros que estão chocados com o desastre, com a catástrofe, com a devastação provocada lá na região de Brumadinho. O mundo se mobilizou. E dentre diversas justificativas apresentadas, mobilizações do governo, planos de ação, bloqueios, a pergunta que não quer calar: quem vai pagar essa conta? Quem são os responsáveis? O que sofrerão esses responsáveis? Ao que será submetido as pessoas que por trás de tudo isso que aconteceu contribuíram para esse resultado? Se você tem interesse em saber quais as consequências jurídicas que sofrerão os responsáveis por essa tragédia, se inscreva no canal, ative a notificação para receber os novos vídeos e vamos lá, que de forma simples eu vou trazer-lhes esta informação. Sou o Franklin Assis e esse é o nosso canal Promovendo Liberdade. Inicialmente eu quero destacar que o objetivo, a proposta desse vídeo não é discutir os problemas do nosso país, não é dar uma solução frente aos problemas enfrentados pelo nosso país, nitidamente, ou melhor, notadamente no que diz respeito a essa tragédia que aí praticamente uma semana vivenciamos, com centenas de desaparecidos, dezenas de mortos e um prejuízo, um impacto ambiental incomensurável. Não há aqui indenização, não há prisão, não há nada que se possa fazer para reparar o dano, o impacto ambiental causado. Os meus, os teus, os nossos filhos, os nossos netos, o mundo, o meio ambiente sofrerá com esse infortúnio. E tem um ponto importante aqui que todos nós devemos estar cientes, no sentido de que, ainda que soluções sejam apresentadas e uma resposta seja dada à sociedade e às vítimas, nós estamos aqui aquém da solução do problema. A consequência desse problema ela é avassaladora. Feitas essas considerações iniciais, o que temos que ter em mente? A proteção jurídica do Estado sobre o meio ambiente está prevista no Código Florestal e na Lei dos Crimes Ambientais. O Código Florestal vai tratar das diretrizes de exploração, diretrizes econômicas sobre a fauna, a flora, pontos relacionados à economia e exploração. Enquanto a Lei dos Crimes Ambientais, esta sim, ela prevê dispositivos a quem atenta contra o meio ambiente. Desta forma, todo aquele, uma entidade, uma pessoa física, jurídica, seus dirigentes, representantes legais que atentam contra o meio ambiente, existem aqui uma gama de sanções, uma gama de fatores que podem alcançar essas pessoas. Sanções no âmbito administrativo, sanções no âmbito civil e sanções no âmbito criminal. São sobre essas sanções, são sobre esses pontos, esses enfoques que eu quero destacar aqui estas responsabilidades a vocês. O que causa maior espanto é que se pararmos para analisar os dispositivos que tratam aqui de quem atenta contra o meio ambiente, é de se assustar. Se assustar no sentido aqui pejorativo mesmo, porque as penas previstas, elas são irrisórias. Por exemplo, o artigo 33 da Lei dos Crimes Ambientais diz o seguinte: provocar pela emissão de influentes ou carreamento de materiais, perecimento de espécime, fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas e barará, pena de detenção de 1 a 3 meses. O artigo 32, por sua vez, praticar ato de abuso, maltratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Para quem conhece um pouquinho do direito, sabe que nós vamos falar aqui em privação de liberdade a partir de penas cominadas no mínimo de 4 anos. O artigo 50, e eu estou aqui citando artigos que podem aqui enquadrar nos eventuais indiciamentos das pessoas responsáveis aqui por esse atentado. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetoras de mangues, objetos na espécie de preservação. Qual a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano. É uma vergonha isso aqui. Frente à consequência, a desproporção das penas aqui, elas são tamanha ao tamanho do dano causado. E como eu disse no início do vídeo, nada que se faça aqui, nada que se faça vai reparar. E tem também o artigo 50A, que aí entra justamente nesse ponto de desmatar, explorar economicamente, que é o caso, ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devolutas,
pena de reclusão de 2 anos a 4 anos, de 2 a 4 anos. Aqui essa pena é um pouquinho mais grave. Todavia, nós não estamos aqui falando só de crimes causados contra o ambiente. Nós temos aqui também dezenas de crimes contra a vida. E aí eu volto a insistir. Quem que paga por isso? Houve aqui homicídios, pessoas morreram? Eu entendo perfeitamente que o Ministério Público deve sim indiciar os responsáveis pelo homicídio na modalidade dolo eventual, porque as pessoas que fizeram ali, que atuaram com má gestão nesse empreendimento, eles assumiram o risco. Porque não adianta aqui também, aliás, o assunto é complexo, porque inicialmente não há como achar aqui, encontrar o culpado ou um culpado. Porque se nós formos falar do engenheiro, o engenheiro ele assinou sim um laudo que atestava a estabilidade naquele momento da barragem. Só que todos nós sabemos, quem parou para estudar um pouquinho, é um empreendimento, é uma infraestrutura de alto risco, que ela pode estar estável agora, mas daqui a pouco ela pode estar à beira de uma instabilidade, e foi o que aconteceu. Nós temos aí diversas manifestações que quando ampliaram a capacidade, e aqui nós estamos falando de quem? Nós estamos falando aqui para proteger o quê? O monopólio da mineração. E quando eu falo em monopólio da mineração, o que vem à mente? As empresas reguladoras que estavam ali contratadas para fiscalizar, para inspecionar, todas atreladas a apoios políticos. Então é complexo. Não conseguimos aqui mensurar e identificar um culpado ou o culpado. Tem uma gama de situações aqui envolvidas, responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas e responsabilidades particulares também. A dificuldade agora é, diante dessa complexidade, vamos cruzar os braços, assim como fizemos lá com Mariana, e aqui com todo respeito ao poder público que indiciou, que diversas ações civis foram perpetradas, as ações criminais também, só que até agora não temos uma resposta. E eu sou consciente em saber que a resposta à sociedade não é a solução para o problema. Mas olha só, aquele desastre, e agora nós já estamos diante de outro. E é uma vergonha olharmos para trás e analisar que nada foi feito, ou melhor, não se chegou a uma conclusão e já desencadeou outro. E irá desencadear outro se nada for feito. E nós estamos diante destas penas. Evidente que aqui, se o poder público conseguir identificar os responsáveis, corresponsáveis e partícipes dessa tragédia, e irá denunciá-lo, essas pessoas sofrerão aqui um processo criminal por homicídio qualificado, as penas vão ser maiores. Embora não é a cadeia, não é a prisão, pode vir aí a multa que for, que não irá reparar o dano. E tem outros detalhes que todos nós já sabemos. Quando eu falei há pouco de interesses políticos, nós sabemos aí de situações, de projetos que foram aprovados de deputados que facilitavam aí as inspeções. Um decreto presidencial dos antigos governos que isentava de pena uma situação dessa, transferindo o ônus para um desastre natural. E sabemos que não é um desastre natural, e sim negligência, irresponsabilidade, dolo eventual, assumiram o risco. O que fazer com as vítimas? Esperamos então uma resposta à altura do dano e que Deus possa confortar o coração dessas vítimas, possa ter piedade dessa situação toda e que o Estado nos dê uma resposta à altura da extensão e profundidade dessa tragédia. Sou o Franklin Assis, esse é o nosso canal Promovendo Liberdade. Se gostou do tema, deixe o seu like. Se não gostou, comente. Lembrando que não estamos aqui discutindo soluções frente aos problemas da nossa nação. Esse vídeo ele tem condão tão somente de mostrar aos senhores as penas aplicáveis a quem eventualmente atentar contra o meio ambiente. É ridículo. Esperamos então que o Ministério Público, que os nossos dirigentes, que os nossos governantes se conscientizem e sim
aproveitem para remediar o caso e prevenir os futuros, porque há lá outras barragens. E que mais tarde esse mesmo infortúnio, esse mesmo desastre, essa mesma tragédia não venha acontecer novamente. Forte abraço a todos, se inscreva aí no nosso canal.